Olá! Em nossa última aula abordamos os principais acontecimentos que marcaram os anos que antecederam ao golpe militar de 31 de março de 1964. Na nossa aula de hoje, iremos falar dos principais acontecimentos que marcaram os 21 anos da ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985. Então, sem demoras, solta a vinheta, Ivo! Em 1962, a inflação chegava a índices recordes, em torno de 51%. A dívida externa brasileira só aumentava e o déficit das balanças comerciais eram sucessivos. Logo após o plebiscito que votou pela manutenção do regime presidencialista, o então ministro extraordinário para assuntos de desenvolvimento econômico, Celso Furtado, apresentou um plano trienal, visando combater o crescimento da inflação e a vulnerabilidade externa brasileira, tentando buscar a retomada do crescimento do país. O plano, considerado ortodoxo, propunha a redução de gastos públicos, política monetária contracionista e tinha o apoio da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Mas não deu certo. Em 1963, o Brasil cresceu apenas 0,6% e a inflação ultrapassou a 83%. O fracasso econômico abriria o caminho para o golpe. A maioria dos civis que apoiou o golpe de 1964 pensava que ele se resumiria ao afastamento de João Goulart, ao reestabelecimento da ordem e à devolução do poder novamente nas mãos dos civis rapidamente. Mas isso, no entanto, só aconteceu 21 anos depois. Durante esse período foram publicados 17 atos institucionais, regulamentados por 104 atos complementares, que serviram para legitimar e legalizar as ações políticas dos militares, estabelecendo para eles diversos poderes não previstos na Constituição Federal. Dentre os atos institucionais, o AI-5, emitido pelo presidente Arthur da Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968, é considerado o mais duro de todos. Considerado um golpe dentro do golpe, o AI-5 serviu para fortalecer o regime ditatorial dos militares contra qualquer um que se opusesse, caçando e prendendo, expulsando do país, censurando a imprensa, torturando e até matando qualquer um que fosse considerado opositor ao regime. O número de vítimas da ditadura militar no Brasil é sempre algo impreciso. Os dados oficiais apontam para pouco mais de 1.000 pessoas assassinadas pela ditadura no país, entre camponeses, líderes rurais, sindicalistas, ambientalistas, jornalistas, advogados, professores, dentre outros. Segundo os estudiosos, o número é menor do que os 40.280 mortos na ditadura do Chile e dos 30.000 assassinatos na Argentina. Não só porque as ditaduras dos países vizinhos duraram menos tempo, mas também porque no Brasil procurou-se esconder as mortes, atribuindo a elas causas como suicídio, acidentes de carros e doenças, como a loucura, por exemplo. Muitos corpos desapareceram sem deixar rastros e nunca foram encontrados. Durante os 21 anos da ditadura, o Brasil foi governado por 5 generais. Em 1969, por um breve período, também por uma junta militar. Se sobre o aspecto político a ditadura foi muito truculenta, sobre o ponto de vista econômico ela não se saiu tão melhor assim. O primeiro governo militar procurou adotar medidas para superar a crise econômica estabelecida no país. Contudo, essas medidas não surtiram o efeito esperado imediatamente, o que, somado à grande repressão, suscitou as primeiras críticas por parte daqueles que haviam apoiado o golpe. A resposta do presidente Castelo Branco foi a adoção de um ambicioso programa de reformas, com 3 objetivos principais. 1. Equilibrar as contas do governo.
2. Controlar a inflação. E 3. Desenvolver o mercado de crédito. As reformas do governo Castelo Branco, contidas no Plano de Ação Econômica do governo, reorganizaram a economia e abriram caminho para o milagre brasileiro, de 1968 a 1973. O Plano de Ação Econômica do governo instituiu a correção monetária, que passou a garantir reajustes automáticos de preços, ao mesmo tempo que permitia o governo a emitir títulos públicos e a aumentar a sua arrecadação e incentivar a poupança privada. Criação do Banco Central para controlar a oferta de moeda na economia, papel até então desempenhado pelo Banco do Brasil. Contenção de salários, introduzindo uma fórmula que previa a reposição da inflação passada e a incorporação de parte da inflação projetada para o futuro. Invenção do economista Mário Henrique Simonsi, a fórmula impôs perdas aos trabalhadores, porque os cálculos do governo sempre subestimavam as projeções de inflação, apesar de aliviar os custos das empresas, e ajudou a segurar os preços. Controle rígido exercido pelos militares sobre os sindicatos. O Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, foi posto na ilegalidade e vários líderes trabalhistas do tempo de Jango foram presos logo após o golpe. Nos 2 primeiros anos do governo Castelo Branco, os militares intervieram em 810 sindicatos, substituindo seus dirigentes por lideranças que oferecessem menor risco de contestação. Os militares aumentaram seu poder com a posse de Costa e Silva em 1967. A independência do Banco Central acabou assim que ele assumiu a presidência. Para chefiar o Ministério da Fazenda, Costa e Silva recrutou um jovem economista de São Paulo, Antônio Delfim Neto. Além de manter os salários amarrados pela fórmula criada por Simonsi, o governo passou a controlar os preços dos principais produtos. A taxa de câmbio usada nas transações com o exterior e fixou limites para as taxas de juros cobradas pelos bancos. O crédito era oferecido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, a juros baixos para os investimentos do setor privado. Com a economia mundial em expansão, os resultados logo apareceram. A renda média de um brasileiro, que em 1964 era de 17% em relação à renda média de um norte-americano, subiu nos anos do milagre brasileiro para 28% dessa renda. Entre 1968 a 1973, nos 5 anos do milagre brasileiro, o número de domicílios com televisão e um automóvel na garagem mais do que duplicou no Brasil. Delfim Neto continuou à frente do Ministério da Fazenda na presidência do general Emílio Garrastazu Médici entre 1969 e 1974. Era um ministro bajulado pelos empresários, poderoso, dava argumentos aos militares para rebater qualquer crítica ao seu modelo econômico. Como a propaganda do governo não se cansava de dizer, nada parecia capaz de deter o avanço do país. Mas a história não foi bem assim. O modelo decantado como milagre escondia uma péssima e desigual distribuição da riqueza produzida no país. Foi um economista americano, Albert Fislow, em 1972, o primeiro a chamar a atenção para o problema, com um artigo que apontava o arroxo salarial promovido pelo governo como principal responsável pelo aumento da distância entre ricos e pobres. Para os militares, o problema estava na baixa escolaridade dos trabalhadores. Por isso, entendiam que era natural que os trabalhadores com diploma tivessem mais oportunidades com o milagre. Os demais, segundo os militares, seriam beneficiados com o tempo e na mesma proporção. Mas isso não aconteceu. A taxa de analfabetismo da população brasileira era de 33,6% em 1970 e de apenas
2 anos e 4 meses de estudo da população com 15 anos ou mais, em média. Somente com a volta da democracia é que o problema do analfabetismo foi de fato atacado e os níveis de escolaridade da população brasileira melhoraram. Para se ter uma ideia, o analfabetismo caiu para 10,1% em 2010. A maioria das pessoas não se importavam com as críticas, afinal, o país estava crescendo. Essa postura só começou a mudar quando os países produtores de petróleo aumentaram seus preços abruptamente em 1973. O abalo foi mundial e pegou desprevenidos países como o Brasil, que importava cerca de 70% do petróleo que consumia. O melhor a fazer era colocar a água na fervura, botar o pé no freio e esperar a crise mundial passar. A maioria dos países importadores de petróleo fizeram isso, mas os militares brasileiros não. O general Ernesto Geisel tomou posse em 1974 e o Ministério do Planejamento foi entregue nas mãos de João Paulo dos Reis Veloso, um discreto economista que trabalhava à sombra de Delfim Neto no governo Médici. Reis Veloso lançou um ambicioso plano de investimento que previa a captação de recursos externos para financiar o crescimento e o lançamento de novas indústrias no Brasil. O objetivo não era só manter a economia aquecida, mas promover um crescimento e modernização da indústria, passando a produzir aqui no Brasil máquinas e insumos básicos que até então o país só importava. Projetos ambiciosos como a usina hidrelétrica de Itaipu e o programa nuclear brasileiro nasceram nessa época. Fiascos como a Ferrovia do Aço, que levou 15 anos para ficar pronta, também. O plano estava dando certo até 1979, até que uma nova explosão nos preços do petróleo fez com que as fontes externas de financiamento para o crescimento do Brasil começassem a secar. A inflação voltara a subir, a dívida externa do país crescia de forma assustadora e as reservas de dólares estavam diminuindo rapidamente. Com a posse do general João Batista Figueiredo em 1979, Mário Henrique Simonsen assumiu o Ministério da Fazenda e propôs um pacote de medidas de austeridades para tentar esfriar a economia. Delfim Neto voltou ao governo para assumir o Ministério da Agricultura e garantiu um reajuste de 70% para os preços da safra agrícola de 1980, minando os esforços para conter a inflação. O plano de Simonsen fracassou e ele saiu do governo. Delfim Neto assumiu o Ministério do Planejamento e procurou adotar medidas que haviam dado certo durante aquele período do milagre, como a liberação do crédito e a desvalorização do câmbio. Nada deu certo, foi inútil. Em 1981, os Estados Unidos subiram as taxas de juros do dólar, aumentando drasticamente o custo da dívida externa brasileira. O governo reagiu com uma nova guinada na política econômica, adotando medidas de contenção do crédito, dos gastos públicos e dos reajustes salariais. Mas a inflação continuou subindo e a economia entrou em recessão, sofrendo uma contração de 4,3% em 1981. As contas do governo estavam novamente desarrumadas e o país suava para negociar suas dívidas com os credores internacionais. O déficit público representava 14% do PIB, do Produto Interno Bruto, em 1982. A inflação anual era de 211% em 1983. Nada mais parecia funcionar e o governo se viu obrigado a bater as portas do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Em 1984, depois de 3 anos de recessão, os militares já estavam próximos a deixar o poder e a economia estava caótica por ações desastrosas tomadas nos anos anteriores.
A inflação só começou a ser controlada com a implantação do Plano Real em fevereiro de 1994 no governo Itamar Franco. A dívida com o FMI, que já somava 15,5 bilhões de dólares, só foi paga pelo governo Lula em março de 2005. O último general a comandar o Brasil na ditadura militar foi João Batista Figueiredo. Ele deixou a presidência em março de 1985, pedindo ao povo que o esquecesse. Figueiredo morreu em 24 de dezembro de 1999, aos 81 anos. Bem, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui e eu espero por você em nosso próximo fragmento teórico. Um forte abraço e até lá!